Vamos voltar a falar sobre o homicídio que aconteceu aqui em Uberlândia nessa manhã, bairro Jardim Brasília. Você que está me acompanhando aqui, a gente já entrou ao vivo falando dessa história, direto do local onde o crime aconteceu. Ô gente, isso aconteceu agora de manhã e os moradores se assustaram porque contaram para mim aqui que foram mais de 10 tiros. Possivelmente, mais de 10 tiros. Eu até disse, foi 10 tiros ou mais que isso, tudo indica que seja uma execução. Mas somente a própria perícia e a polícia militar vão conseguir ajudar a gente a entender o que aconteceu nessa história. Vocês estão vendo aí a movimentação do local? Imagens ao vivo, a nossa querida Débora Pérez acompanhando de perto aí toda essa situação. Vocês estão vendo que a polícia militar está lá ainda, o corpo ainda está no local. Perícia da Polícia Civil também já chegou por lá, já está fazendo aí esse trabalho, né, de reconhecimento do local do crime, tentando entender o que aconteceu, buscando imagens de câmeras de segurança. Eu falo de novo, se você tem imagens de câmeras de segurança aí desse trecho que mostra a cena do crime, pode mandar aqui para a nossa equipe do Fala Povo, que a gente mostra aqui ao vivo essa filmagem, tá? 997915500. Estamos atentos ao que aconteceu. A prioridade da notícia aqui na tela do povo, desse homicídio que aconteceu em Uberlândia. E a Débora continua por lá. E agora ela vai atualizar a gente, porque parece que a perícia já está terminando o serviço por aí, não é, Débora? Me conta, como é que está o clima por aí? Terrível, hein? Um assassinato desse logo de manhã. Disseram aqui que foi por volta de 6h30 talvez. Exatamente, Júnior, 6h26, viu? Segundo que foi levantado pela própria Polícia Militar, que está ainda no local, reunindo essas informações para conseguir entender um pouco mais da dinâmica. Eu trago agora novas informações em relação a toda essa situação que ainda está sendo periciada aqui pela Polícia Civil, que trabalha no local ainda, realizando então todo aquele trabalho que a gente sabe, né? Como é delicado, eles vão até o corpo, fazem todo aquele processo de identificação, isolam a área para conseguir ter mais informações em relação à forma como esses objetos acabaram ficando. A moto, por exemplo, acabou de ser periciada agora nesse exato momento. Essa perita está reunindo informações para conseguir ter mais acesso, né, a essa dinâmica, a forma como tudo isso aconteceu. Eu falo ao vivo com vocês, direto aqui da Avenida Doutora Bezerra de Menezes, onde toda essa situação aconteceu. A gente está falando de um homicídio que aconteceu por volta das 6h26 da manhã. A polícia ainda está passando aqui nesses comércios, nessas escolas, tentando ter acesso a essas imagens de monitoramento. Mas a gente já consegue informar com mais detalhes exatamente o que aconteceu. Segundo esses relatos que estão sendo repassados pela Polícia Militar, esse homem foi baleado com pelo menos 5 disparos, mas na esquina anterior à Rua Zenit, lá na esquina de cima. Ele veio cambaleando na moto até chegar naquela esquina da Rua Zenit, e na Rua Zenit o corpo acabou caindo e essa moto seguiu até ali ao final desse canteiro, como a gente conseguiu observar nas nossas participações ao vivo, trazendo essas imagens que a gente está acompanhando aqui ao vivo na tela do Fala Povo. É uma situação que chama muita atenção pela forma como tudo aconteceu. A polícia conseguiu fazer a identificação desse homem, a gente está falando de um jovem, a família chegou aqui nesse exato momento, o pai está fazendo reconhecimento, a gente percebe inclusive, vou até movimentar um pouco mais, mostrar para vocês como é que está o movimento aqui, para ter mais informações em relação a esse trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera para a gente entender porque que nesse exato momento agora a funerária recebeu a liberação para fazer então a retirada desse corpo. Então o corpo já está nesse carro e vai ser encaminhado para o IML aqui da cidade de Uberlândia. A polícia está falando nesse exato momento com os moradores, pessoas que possivelmente teriam ouvido, teriam visto algo que com certeza pode e muito contribuir nesse processo de investigação. A gente ainda não consegue traçar exatamente o que aconteceu, porque a gente está aqui em tempo real, acompanhando de perto todo o trabalho que está sendo feito pela Polícia Militar e também pela perita da Polícia Civil. Mas o que a gente sabe é de que, segundo as informações que foram repassadas por testemunhas e com base em relatos e imagens que a polícia teve acesso, esse homem teria sido vítima de alguns disparos na esquina lá de cima. Ele veio, então, conseguiu se manter na moto. Na esquina, exatamente no local onde está esse carro da funerária, ele teria caído e a moto ainda seguiu fazendo
fazendo todo esse percurso que eu vou mostrar para vocês aqui agora até o final ali desse canteiro. Então foram de fato muitos metros. A polícia conseguiu, através de uma câmera de monitoramento, compreender exatamente qual foi esse percurso que foi feito então por esse homem que morreu vítima desses disparos. O crime aconteceu aqui, então é claro que isso chama muito a atenção dos moradores que acordaram já ouvindo esses disparos. Como o fato aconteceu às 6h26 da manhã, muita gente estava saindo de casa para trabalhar e muitos pais estavam também levando os filhos para a escola. Tem uma escola que fica exatamente aqui de onde eu falo com vocês, então por conta disso a movimentação aqui ela era muito grande no momento em que todo esse fato aconteceu. Então a participação dessas pessoas que teriam ouvido ou visto alguma coisa, com certeza está contando e muito agora nesse processo de investigação. Mas atualizando para vocês mais uma vez, o corpo já foi reconhecido, a família está no local e agora é aquele momento muito difícil, muito complicado. O pai viu, reconheceu o filho ali. Agora a funerária vai encaminhar esse corpo para o IML para que ele possa então por lá continuar todo o trabalho, para que depois a família consiga então começar esse momento de despedida que é muito triste. A funerária inclusive saiu agora nesse exato momento, vocês acompanham comigo ao vivo aqui na tela do Fala Povo, tudo isso acontecendo nesse momento, viu? A moto ainda está ali no local, ela acabou de ser periciada também por aquela perita que a gente acompanhou um pouco mais do trabalho aqui ao vivo também na tela do Fala Povo. Então agora, Júnior, é um trabalho delicado de investigação, trabalho minucioso mesmo para conseguir compreender. São vários, dezenas de policiais que estão aqui, eles fizeram questão de isolar esse quadrado aqui, né, as 4 ruas que fazem parte de onde essa situação aconteceu, para que eles pudessem trabalhar com mais clareza, pudessem ter acesso a essas pessoas que podem e muito contribuir nesse processo de investigação. É claro que a nossa televisão também, os nossos canais de comunicação estão abertos para que a população, caso tenha alguma informação que possa contribuir nesse processo de investigação, também é de grande valia. Claro, a gente sempre ressaltando essa nossa parceria com a Polícia Militar para compreender e exatamente entender o que acontece por aqui. A gente tem, inclusive, daqui a pouquinho, uma entrevista que deve ser feita pelo tenente que está comandando todo esse trabalho aqui. Por enquanto, essas são as informações que foram repassadas de forma parcial por eles que ainda estão no local trabalhando, tentando ter mais informações. Mas agora o corpo já foi encaminhado para o IML, agora o trabalho de investigação continua aqui, possivelmente essa moto também vai ser retirada em minutos e a gente, claro, continua por aqui tentando ter mais informações e tentando seguir a linha de investigação que está sendo seguida pela Polícia Militar, né, Júnior? Exato, o corpo foi tirado do local agora, vocês acompanharam ao vivo, Débora Pérez aqui comigo e o povo tá tudo lá, né? Tá todo mundo querendo entender o que aconteceu e mandaram mensagens aqui, o pessoal tá contando aqui. Junão, era por volta das 6h30 da manhã, mais ou menos, estava preparando o meu filho para levá-lo à escola e a gente ouviu muitos tiros. Isso aconteceu no Jardim Brasília. Muitos tiros. Disseram aqui, o pessoal está contando aqui no Zap do Povo, é o povo participando e mandando mensagem para a gente. Foi um horror, muitos disparos. E como a Débora já contou para a gente, parece que atiraram no rapaz, ele estava motocando, estava em cima da moto ainda, né? De manhã, gente. E aí o corpo cai, o rapaz cai e a moto continua e cai aí a poucos metros depois. A Polícia Militar continua por lá, você está vendo que o povo ainda está presente, familiares também. A perícia parece que já foi feita e aí o que acontece? A polícia agora, claro, vai terminar de conversar com o pessoal ali. Ô, Débora, continua aí. Se a polícia for falar com você, grita a gente aqui que nós estamos tentando compreender o que aconteceu nesse homicídio registrado na região do bairro, tá? Se a polícia se predispuser a falar, né, aí com a gente ao vivo, por favor, grita aqui que a gente está ao vivo, a prioridade é sua, tá bom, minha querida?